Olá, bem-vindos ao quadro. Nós vimos na aula anterior a estrutura do vírus HIV e nesta aula nós vamos estudar o processo de infecção do vírus, como o vírus infecta a célula hospedeira. Vamos lá? Para entender esse processo de infecção, primeiro eu vou desenhar aqui para vocês a membrana da célula hospedeira. Vou desenhar essa membrana em branco. Isso vai servir para diferenciar o que pertence à célula hospedeira e o que pertence ao vírus, ok? E abaixo da membrana nós teremos o citoplasma da célula hospedeira. O que a membrana dessa célula tem para que o vírus possa infectá-la? Por que o vírus sabe que ele chegou nessa célula? Bom, essa membrana possui algumas proteínas que são receptores virais. Mais especificamente, essa proteína é chamada de proteína CD4. E o vírus? O vírus, como nós já vimos, possui um envelope. E agora eu vou desenhar o vírus só em azul e verde, tá bom? Na verdade, eu vou colocar aqui o material genético em branco, a transcriptase reversa em amarelo e em laranja nós temos a integrase. O que tem no envelope do vírus que está aqui em azul? Nós vimos na aula anterior que esse envelope é repleto de glicoproteínas e que são essas glicoproteínas que vão prender o vírus à célula, que vão permitir que o envelope do vírus se conecte com a célula hospedeira. E já para ficar na mente de vocês, essa célula hospedeira é que tipo de célula? São células sanguíneas e também alguns tipos de células epiteliais. Então, primeiro, o que vai acontecer aqui é que o vírus vai se aproximar da célula hospedeira e, ao se aproximar dessa célula hospedeira, haverá a conexão entre as glicoproteínas e a proteína CD4. Glicoproteínas, que são as proteínas virais, e a CD4, que são as proteínas da membrana plasmática da célula hospedeira. Então, neste processo, ocorre a adesão do vírus à membrana plasmática da célula hospedeira. Então, aqui nós temos o processo de adesão do vírus. Assim que ocorre a adesão, e aqui eu vou precisar desmanchar um pedacinho da membrana plasmática da célula hospedeira e vocês vão entender o porquê. Assim que ocorre a adesão do vírus, o envelope viral vai se fundir à membrana plasmática da célula hospedeira. Olha só, nós estamos vendo aqui a fusão do envelope viral com a membrana plasmática da célula hospedeira. Quando esse envelope viral se funde com a célula hospedeira, olha só quem é liberado para o citoplasma da célula, o capsídeo do vírus. E dentro do capsídeo nós temos o RNA viral, a transcriptase reversa e a integrase. Então, o que nós vemos aqui é a fusão do capsídeo do vírus com a membrana plasmática da célula hospedeira. Depois que ocorre esse processo de fusão, esse capsídeo vai se desfazer e liberar para o citoplasma as duas moléculas de RNA viral conectadas às transcriptases reversas, cada uma com uma transcriptase reversa, e será liberada também para o citoplasma a integrase. A integrase vai se encaminhar direto para o núcleo da célula e o RNA viral vai permanecer no citoplasma para iniciar o processo de multiplicação do vírus. Mas isso é o que nós vamos ver na próxima aula, como acontece a multiplicação do vírus. Nesta aula, o importante foi mostrar o processo de infecção
E se vocês se lembram das nossas aulas sobre o bacteriófago e o vírus da gripe, nós vimos com esses dois vírus dois processos de infecção diferentes. O bacteriófago apenas injeta o seu material genético no citoplasma da célula, o capsídeo fica do lado de fora. O vírus da gripe é fagocitado, ocorre um processo de endocitose por parte da célula hospedeira, e aí o vírus entra por completo dentro da célula hospedeira. E aqui, com o HIV, nós estamos vendo o terceiro processo, que é o processo de fusão. O envelope do vírus se funde com a membrana plasmática e o capsídeo vai entrar no citoplasma e liberar as moléculas de proteínas e também do material genético. Só para vocês relembrarem, quando nós temos a partícula viral do lado de fora da célula, ela é chamada de vírion, beleza? Na próxima aula nós vamos continuar estudando o processo de multiplicação do vírus. Não percam e até lá!